Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre gestão para resultados no mundo corporativo, né? O mundo corporativo é um pouco diferente, né? E é interessante passar essa vivência nossa para vocês, né? Então, vamos começar. Vamos lá. Primeiro falar um pouquinho da Agrados, né? Rapidamente. Nós estamos no mercado há bastante tempo já. Nós temos como principal ponto de destaque a vivência prática, ou seja, todos os profissionais que trabalham com a gente tiveram aí, fora uma formação muito forte teórica, também uma vivência prática em grandes empresas aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu sou Marcelo Soares, eu sou o CEO e o fundador aí da Agrados. Trabalho como Master Black Belt também, junto com outros colegas que compõem a Agrados comigo, tá? Então é um prazer fazer essa discussão sobre esse tema, que é um tema muito atual e relevante, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ou seja, para conhecer quais são os pontos mais importantes e relevantes dentro de uma corporação, tá bom? Então vamos lá. O mundo corporativo, nós trouxemos aqui 7 itens críticos do mundo corporativo. O primeiro deles é clientes. Nós vamos passar por pessoas e habilidades. Depois vamos falar de gestão de pessoas, passando por melhoria contínua, sistemas de gestão, liderança e teoria versus prática. Esse é o nosso objetivo com essa apresentação agora, tá bom? Então vamos lá, a gente vai cobrir cada um desses 7 itens. Começando por clientes. Quem são os clientes? Clientes são as pessoas mais importantes para qualquer empresa. Ou seja, uma empresa só existe se houver cliente. E o cliente é qualquer pessoa ou entidade que recebe um serviço ou um produto de uma terceira pessoa, né? Esse é o funcionamento aí de clientes. E quais são os clientes que eu tenho? Bom, tem vários tipos de clientes, né? Nós temos os clientes internos, externos e também os governamentais. Então imagina o seguinte, eu tenho uma empresa, né? E só para falar para vocês, imagina que isso aqui é uma empresa ou uma corporação, né? Então vamos criar aqui, essa corporação tem 2 filiais. Quando eu falo de mundo corporativo e eu estou falando também de empresa, eu estou falando que cada empresa é uma fauna diferente, ou seja, um ecossistema diferente com uma fauna totalmente própria. E é isso mesmo que eu estou falando. Então você pega 2 empresas, quando eu falo isso, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, ou seja, eu tenho aqui uma mecânica de relacionamentos totalmente característica da empresa, tá? Então, falando de clientes, eu tenho os clientes internos. Então, imagina que eu tenho 2 filiais aqui e eu tenho alguns setores aqui dentro, né? Então, um setor, ele pode ser cliente ou fornecedor de um próximo e vice-versa. Ou seja, eu tenho outros setores aqui que trabalham para entregar um produto para um próximo processo. Ou seja, esse próximo processo é um cliente que recebe de um fornecedor, tá? Quando eu falo de clientes externos, eu estou falando do cliente mais regular que se tem. Ou seja, eu estou produzindo algo para entregar para alguém. Imagina, essas 2 filiais vão entregar no final do processo para, ou uma pessoa ou uma outra organização. Então isso aqui é o cliente externo.
Quando eu falo de reguladores, eu tenho vários hoje, né? Eu tenho CETESB, eu tenho reguladores de tributação, eu tenho Receita Federal. Então esses são os tipos aí de clientes. E por que o cliente Por que o cliente é importante? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantar. O cliente é importante porque ele que paga as contas. Uma empresa só existe, como eu falei, em função de clientes. Então, eles pagam as contas, eles são a coisa, ou eu diria, uma das prioridades da empresa, né? Eles que definem a regra de compra e a regra também de venda. E um outro aspecto interessante é a voz do cliente. Como é que eu coleto os dados para saber o que é importante para esse cliente? Bom, nós temos algumas técnicas para isso, mas a voz do cliente ela não é tão fácil de você obter. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não são, ou seja, a voz do cliente não é tão clara. Eu preciso trabalhar o que a pessoa está dizendo e traduzir isso. Então vou te dar um exemplo, só brincando um pouquinho, mas é brincadeira voltada aí ao que a gente está discutindo. Eu sou casado há 25 anos, conheço minha esposa há 27 e ela é minha principal cliente. Até hoje eu tenho que tomar cuidado para entender direitinho o que ela está querendo dizer, dependendo da situação. Isso é normal, tá? Isso é normal. Então a voz do cliente não é muito fácil assim não de você coletar. É por isso que existem metodologias e ferramentas para extrair, né, com mais precisão o que o cliente está querendo. E isso é vital, porque eu só começo a produzir algo a partir do momento que eu sei que o produto final vai atender o que essa voz do cliente está pedindo, né? Então vamos lá. Aqui eu já falei, né? Os clientes é que pagam as contas, definem o campo do jogo. Eles, né, na verdade, eles definem de quem eles vão comprar. E eles definem também algo muito importante, que é o valor agregado. Valor agregado é o que o cliente está disposto a pagar. Vamos lá, você vai num supermercado. Vamos falar, eu vou no supermercado. Eu vou lá no supermercado para comprar vamos falar assim, um shampoo. Quando eu entro no supermercado e vou lá direto na prateleira para pegar o shampoo, o que eu enxergo como valor nesse produto? Eu enxergo só a qualidade, eu enxergo o preço. São as duas principais, na verdade são os dois principais itens que eu quero, é qualidade e preço. O restante para mim não interessa. O que é restante? Quanto o supermercado tem desse produto no estoque, quanto ele demorou para trazer o produto até a prateleira, quanto ele pagou para o fornecedor dele, quanta movimentação ele fez e daí por diante. O que me interessa é só a qualidade e o preço. E outra coisa muito importante que você não pode esquecer é que o cliente tem sempre razão. E é assim mesmo, né? O cliente, ele que determina, né? Essa frase é interessante porque eu tenho algumas vivências sobre o cliente ter razão ou não, né? Eu trabalho há muito tempo já com consultoria, mesmo quando eu trabalhava em empresas privadas, e eu tenho ficado espantado aí com o que tem acontecido recentemente. Às vezes nós contratamos alguns terceiros e o terceiro acha que ele é o cliente. Então essa frase, o cliente tem sempre razão, ela determina
a regra para o mercado. Ou seja, o fornecedor que não obedecer essa regra, a curto e médio prazo, ele está fora do mercado. O cliente não vai mais comprar dele. Tá bom? Então vamos lá. Pessoas e habilidades. Também é bem interessante isso, né? Esse conceito que hoje a gente tem de pessoas, né? Por quê? Porque no mundo corporativo, muitas vezes se olha para resultado somente. Só que o resultado, primeiro, você não atinge resultados sem as pessoas, e segundo, os resultados não se sustentam sem as pessoas também. E hoje em dia os profissionais, né, e principalmente aí, profissionais mais antigos, eu diria assim, da geração Boomer ou geração X, que é o pessoal, né, com mais experiência, esse pessoal antigamente entrava numa corporação e a corporação era um sinônimo de sucesso, ou seja, estou trabalhando em tal empresa, acabei de ser contratado e vou trabalhar lá para o resto da minha vida. Era assim antes. Né? E hoje vem mudando um pouco, né? Vem mudando um pouquinho esse cenário. Então as empresas estão começando a entender que as pessoas são mais do que simplesmente empregados e que elas são essenciais aí para que uma organização seja saudável. Saudável para atender o cliente, saudável para manter tudo que foi feito, né? Tudo que foi melhorado, enfim. Pessoas junto com clientes são um cerne aí de qualquer organização. Agora, a questão de gestão de pessoas. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas pessoas, é uma arte trabalhar com pessoas. Né? Você não consegue tratar uma pessoa exatamente do mesmo modo que você trata a outra. Então, cada pessoa tem uma conotação, assim, tem um jeito de ser tratada com alguns aspectos interessantes, porque o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você que está aí do outro lado. Então, a gestão de pessoas, ela se molda a todos os componentes, a todos os integrantes que tem numa equipe de trabalho. Quando eu olho ainda pessoas e habilidades, essa figura aqui é uma das mais emblemáticas que a gente tem. Por quê? Porque o bom profissional, ele é resultado de caráter, de técnica, de conhecimento e de atitude. O que eu estou falando para você? O profissional de sucesso, ele não tem somente vamos dizer assim, uma técnica muito apurada. Não, ele tem esses quatro elementos muito bem desenvolvidos. Então vamos falar um pouquinho deles. Primeiro, caráter. Então nós entendemos que todo bom profissional já nasce com um caráter bom, bem formado, estruturado. Então, partindo desse princípio, ele tem que desenvolver outras habilidades. Uma delas é o conhecimento. O que é o conhecimento? É entender do negócio que ele está trabalhando, entender a estratégia que o negócio tem, né? Onde o negócio está e onde ele estará, entender as pessoas, e o entender as pessoas significa se relacionar bem com elas, conhecer cada pessoa e se moldar a essa realidade. Metas. Também, ele tem que conhecer quais são as metas que a empresa tem, que a organização tem. E principalmente as metas que ele tem que atingir.
resultados, ou seja, quais são os resultados esperados para a empresa, na semana, no mês, no ano, e principalmente conhecer os clientes. Aí entra o que a gente discutiu, cliente interno, cliente externo e órgãos reguladores. Mas quando a gente fala de cliente interno e cliente externo, isso é chave. Por quê? Lembra que eu falei? O cliente sempre tem razão. Ele que define a regra do jogo. Ou seja, o bom profissional tem que atender bem todos esses clientes, né? Tem que antecipar o que o cliente está querendo, tem que entender o que o cliente está querendo e direcionar tudo para que ele seja mais bem atendido possível. Então, conhecimento, nós conversamos. Tem um outro aspecto de conhecimento que não está aqui, mas está dentro desses itens, é a parte de valores, né? Dentro de qualquer empresa, os valores são a espinha dorsal da organização. Então, o profissional que entra para trabalhar numa empresa, ele tem que entender, compreender e se comportar de acordo com aqueles valores que a empresa prega, né? Isso é importantíssimo, tá? Tem até uma frase que a gente usava antigamente, né? Em Roma fala igual aos romanos, né? Se emprega bem essa parte de conhecimento. Quando eu falo de técnica, eu estou falando de formação, de cursos de aperfeiçoamento, né? De treinamentos, ou seja, tem que conhecer muito bem metodologias, ferramentas, a parte de comunicação, né? É extremamente vital. Não adianta eu ter vários treinamentos, vários certificados, né? Ser um expert em metodologias e ferramentas se eu não me comunico bem. Tem que entender a parte de parcerias, ou seja, com quem que eu posso juntar forças. Aqui tem exemplos interessantes de até fornecedores, né? Quais são as parcerias que eu posso fazer para desenvolver um projeto ou um produto, né? E a parte de combinar discurso, a partir desse momento eu começo a brincar um pouco mais aí nesse assunto que a gente está discutindo. Por quê? Porque combinar discurso significa algumas coisas. Primeiro, amarrar bigode. Amarrar bigode é um termo aí mineiro, minha família toda é mineira, que significa, né, combinar com os inimigos. Isso é uma técnica. Por quê? Vou te dar um cenário. Você está trabalhando numa empresa, você tem um projeto, né? Você pensa em um projeto ou uma atividade que vai gerar muito lucro para a empresa. E você tem um chefe, certo? Agora, você toma a decisão e implanta essa atividade sem falar com o seu chefe. O que você acha que vai acontecer? Você não amarrou os bigodes com ele não está sabendo. Nem que você gere ouro, ele vai gostar disso. Então, amarrar bigode aqui, que a gente fala, eu coloquei combinar o discurso, porque fica bonitinho no PowerPoint, mas é amarrar bigode. Isso é vital a hora que você fala em clientes internos, externos, parceria. O mundo corporativo não gosta de surpresas. Então, se comunique bem, combine bem antes de fazer qualquer coisa, tá bom? E aí a gente vai para o outro lado aqui, que é o último, que é a atitude. Profissional tem que ser flexível. O que é flexível? Falhar e levantar de novo e tentar de novo. Falhar e aprender alguma coisa com essa falha. A parte de paciência.
também, né? Por quê? Porque muitas vezes os resultados não vêm tão facilmente. Resultado é uma somatória de várias atividades que você faz mediante um planejamento. Se você não planejar, né, você vai contar com algo chamado sorte. Nós não gostamos de sorte. Nós preferimos planejar, executar e aí começar a colher os resultados. Para isso tem que se ter paciência. Né? Paciência para planejar, paciência para implementar. E paciência aqui também tem outros sentidos. Paciência no relacionamento com as pessoas, tanto com seus amigos, né, seus colegas de trabalho, quanto com outras pessoas. Resistência. Antigamente se esperava do profissional uma resistência tipo bambu, né? Bambu quando venta muito, ele verga e aí ele volta para o lugar. Agora, hoje em dia já não é mais suficiente. Hoje em dia você tem que ser um polímero de alta resistência, onde é amassado e volta para o lugar perfeitinho, sem problema nenhum. É uma evolução que se teve aí no mundo corporativo. Política. Então vamos entender bem o que é essa política aqui. Essa política não é ficar falando mentira, não é prometer e não cumprir. É bem diferente. Essa política é o que eu preciso fazer para entregar resultados para a empresa, mas cumprindo todos os valores que a empresa tem e todos os valores que eu tenho também. Ou seja, eu quero entregar resultado e não quero fazer nada que seja contrário a todos esses requisitos aí de ética que eu estou falando para você. Né? E a política vai desde... deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um cliente, não tem? Interno, externo? Você já foi tomar um café com seu cliente? Ô Marcelo, mas você tá louco? Eu vou lá, vou sair da minha mesa, né, do lugar lá que eu estou confortável para ir tomar um café com o meu cliente lá? É isso que eu estou falando, né? Muitas vezes os profissionais não prestam atenção nisso. O ato de você sair da sua cadeira e tomar um café com um cliente seu, né, é um ato político, mas é um ato também, um sinal muito forte para o cliente. Forte que você está preocupado com ele. O cliente é importante para você. Então a política aqui ela tem uma conotação bem ampla. Né? Política está que faz parte da educação também, né? Em cumprimentar as pessoas, né? Não subestime um bom dia, uma boa tarde, como é que você está, né? Até logo, enfim. Essa parte política tem que ser desenvolvida também. E a última aqui é equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é você ser extremamente flexível, pode cair, pode falhar em projeto, né? Pode ter problema de relacionamento, pode ter a maior resistência possível, fazer política, mas tem que manter o equilíbrio aí como profissional. Né? E várias coisas, se a gente pegar, né, uma pessoa, várias coisas vão pressionar, se a gente pegar o profissional aqui, vão pressionar para que esse equilíbrio seja prejudicado. Quer seja a parte de problemas, relacionamentos, enfim, eu tenho uma série de itens aqui que vão testar a sua parte de equilíbrio. Então, foque no equilíbrio, isole qualquer força que esteja querendo algo ao contrário e mantenha todos os outros itens funcionando em pleno equilíbrio ou em evolução. Em evolução. Por que eu estou falando em evolução? Até que agora eu vou limpar a tela, tá? Porque
O que a gente está falando, o que eu estou falando aqui, nesse quadro, isso não é algo que você, por exemplo, vai ligar um botão e desligar um botão. Isso é uma evolução que o profissional tem. Profissionais mais antigos, eu ia até falar mais velhinhos como eu, conhecem bem isso aqui porque eu já passei por tudo isso. Então, quem está escutando esse discurso meu e tem mais idade, vai poder chegar à seguinte conclusão: pô, o que o Marcelo está falando, realmente eu já vivi isso. Para quem está no mercado, iniciando no mercado, isso que você está vendo aí funciona assim, é uma escada. Você vai usando isso todos os dias, mas você não pode esquecer de olhar para isso. É uma evolução. Não queira pegar tudo de uma vez e fazer botão liga e desliga. Não, isso é no dia a dia. Você tem que exercitar todos esses itens para, num determinado momento, você dominá-los sem ter que olhar para eles, tá bom? Mas entenda uma coisa, brincadeiras à parte, eu estou brincando aqui, esse é um apanhado realmente de vivência, né? de vivências positivas que a gente teve aí ao longo dos anos, tá? A gestão de pessoas, que é o item 3. Gestão de pessoas também é um conjunto de técnicas, né? Lembra que eu falei que cada pessoa é diferente uma da outra? Bem diferente. E eu não posso ter a mesma abordagem para todas as pessoas. E além disso, você tem que lembrar que o líder ele tem que entregar resultados através de pessoas e desenvolvendo pessoas. Eu vou repetir. Um líder tem que entregar resultados constantemente através de pessoas e desenvolvendo pessoas. E o que a gente fala de gestão é a boa gestão, né? É o que nós recomendamos como algo que funciona. Por quê? Porque, no final, acho que o penúltimo item é liderança. Tem 2 tipos de liderança. Uma é o chefe, e o chefe aqui a gente vai colocar como aquele feitor, e do outro lado o líder. Essa liderança ou gestão de pessoas tipo feitor é que o chefe ele só vê o que é bom para ele, né? Então tudo ele fez, tudo vai para ele como glória, e a parte dos empregados fica a segundo plano, né? Dos funcionários fica a segundo plano. E o líder é bem diferente, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas a gestão de pessoas é algo feito diariamente. Então também é uma evolução, né? Um desenvolvimento que se tem passo a passo, tá? Quando eu falo de gestão de pessoas, eu tenho alguns itens aqui que nós selecionamos para conversar com você. Então, gestão de pessoa, o que é? Resumidamente, um conjunto de práticas que tem o objetivo de entregar resultados com pessoas, desenvolvendo pessoas, que foi exatamente o que eu falei há pouco. Ponto. É isso. Agora, qual a importância? Toda a importância do mundo para bons profissionais. Por quê? Porque nada dá mais satisfação para um profissional quando vê outro profissional se desenvolvendo e você teve parte nesse desenvolvimento, né? Isso não tem preço para gestores, para líderes, do jeito que a gente está falando, tá? A parte de gestão de pessoas também é fundamental. Tem um item fundamental que é gestão ou gerenciamento de conflitos. O que é isso?
Quando você está no mundo corporativo, conflitos é uma constante. Conflito, você pode ter conflito de interesse, conflito de objetivo, conflito de tempo, conflito de diferenças ideológicas. Ciúmes gera conflito? Nossa Senhora, muito. Ou seja, tem um universo de conflitos aqui que a gestão de pessoas através do líder tem que fazer esse gerenciamento. Por quê? Porque o conflito ele é algo bem venenoso. Isso, né, se você extrapolar, sair de empresa, pega no seu dia a dia. Dependendo de um conflito que houver dentro da família, isso pode tomar proporções aí muito grandes, né? E dentro da empresa isso não é diferente. Isso pode nascer pequeno e crescer exponencialmente. Então o líder tem que atuar para gerenciar o que está acontecendo e traçar estratégias para mitigar esse problema e acabar com esse problema na hora. Vou citar um exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, eu era gerente global de melhoria contínua. Eu tinha uma mistura de profissionais, geração Y, eram 3, e geração X, eram 2 profissionais, né? A geração Y, ou a Millennium e a Millennium que está chegando ali, eles são bem diferentes, né, do que a gente tinha antes. É uma geração que pensa muito rápido, domina muita tecnologia, né, quer ver as coisas acontecendo numa velocidade diferente. E eu tinha um pessoal que não era assim, era um pessoal da velha guarda, um pessoal, né, que quer mais, pensar mais, muito mais antes de fazer. Enfim, eu não estou falando que é bom ou que é ruim, eu estou falando que é diferente, né? E eu tive um conflito muito grande entre 2 funcionários, né? Um da geração X e o da geração Y, e eu observei isso já no primeiro momento. E uma medida que eu tomei na época com eles, né, conversando com eles, foi um projeto para os 2 trabalharem juntos. Porque às vezes esses conflitos, eles são só conflitos que na verdade não existem. Quando você bota 2 pessoas para trabalharem com o mesmo objetivo, aqui há uma soma dos conhecimentos, das atitudes, dos comportamentos, tá? Mas é só um exemplo. Passando por equipe, equipe tem muita... Primeiro, uma das coisas mais difíceis para um líder é escolher a equipe. Por quê? Porque uma equipe não pode ser formada só por pessoas como ele. Uma equipe tem que ser uma equipe diversificada, tanto em comportamento, pensamento, domínio de ferramentas, né? Por quê? Porque aí uma completa a outra, né? Eu tenho, na verdade, pedaços, que são as pessoas, né? Que juntas formam algo muito sólido, muito coeso. E a equipe, quando eu falo de equipe, e tem um aspecto interessante aqui que é que cada equipe, a gente vai falar aqui em estágios de desenvolvimento, cada integrante da equipe pode estar num estágio profissional diferente. E o líder trata isso um pouco, tem que tratar isso também diferente, tá? Ou seja, tem que tratar cada profissional de uma maneira diferente. Onde é que ele está, o que ele tem de bom, o que ele tem que desenvolver e como desenvolver. Tipo de equipe, também. Dentro de empresas a gente tem aí equipes de alta performance, são equipes que praticamente trabalham com pouca interferência da liderança, e eu tenho equipes também que eu tenho que fazer um desenvolvimento delas. Quando eu falo em estágio de desenvolvimento de equipe,
é papel do líder observar e ver como é que ele tem que desenvolver cada integrante da equipe, dependendo do seu estágio. Né? E isso é interessante porque tem até... nós temos um treinamento, se não me falha a memória, de gestão de pessoas, onde tem planos para fazer isso. Ou seja, dependendo de onde o profissional estiver dentro da equipe, eu tenho que tratá-lo de uma maneira, eu tenho que fazer um plano para desenvolvê-lo de uma maneira totalmente diferente da maneira que eu trato, por exemplo, um profissional que já é mais sênior. Tá? Diversidade da equipe, foi o que eu falei desse lado aqui. Diversidade da equipe é fundamental. Pessoas que pensam diferente uma das outras, né? Compõem um todo aí melhor. Por exemplo, vamos fazer uma autocrítica. Se pegar uma equipe, imagina uma equipe de 5 Marcelos, que é esse instrutor que vos fala, como diria minha mãe, misericórdia, né? 5 Marcelo, ninguém aguenta. Um só já o pessoal quer se suicidar, imagina 5. É isso mesmo que eu estou te falando. Tenho que ter diversidade aqui. Eu não posso ter uma equipe com as mesmas características do líder. Né? Kit interno, kit externo. Isso aqui é traduzido como receitas para se viver dentro de uma organização. Vou dar algumas dicas, né? Isso serve tanto dentro de gestão de pessoas, na figura do líder, quanto para qualquer profissional, esteja já numa posição mais sênior na empresa ou esteja iniciando a sua vida no mundo corporativo. Antes de entrar nesses dois, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como profissional, trabalhei mais de 20 e tantos anos em empresa, eu sempre me vi como um profissional começando. Por quê? Porque no meu caso isso era muito importante, né? Todo dia que eu batia o cartão lá, isso é força de expressão, né? Todo dia que eu chegava para trabalhar, para mim era o primeiro dia. E foi assim até o último dia que eu trabalhei em organização. Por quê? Porque isso não me dá algo chamado zona de conforto. Só porque tem 20 e tantos anos eu vou ficar confortável? Não, nunca fiquei. Mas voltando aqui para o kit interno e kit externo, quer seja do líder ou do profissional que está na empresa, kit interno significa o seguinte: o relacionamento entre membros da equipe, ele é muito importante. Ele é importante para você que vai fazer parte de uma equipe, e ele é importante para você que já está numa equipe. Esse relacionamento entre você e as outras pessoas é fundamental. Outra coisa importante é o relacionamento entre o profissional e o chefe. Também é vital. Né? Quem está dentro de uma equipe tem que entender quais são os objetivos, não só os objetivos seus, como do seu chefe também. Quais são os objetivos da organização, do seu chefe e seus objetivos. Né? Outro item interessante aqui é entrega de resultado. O profissional que está dentro de empresa, a meta dele é entregar resultados consistentemente. E para entregar resultado tem algo muito importante chamado networking, relacionamento. Mas Marcelo, você já falou de relacionamento aí com a equipe? Não, é muito mais que isso. Né? Relacionamento é uma palavra mais ampla. Relacionamento significa estar bem e tratar bem e lidar bem com todas as pessoas
da organização. Né? O kit externo, eu vou falar alguns itens dele. Quando eu falo kit interno, é dentro da equipe. Tem um outro aspecto muito importante aqui dentro da equipe ainda, que você vai trabalhar, é ambiente de trabalho. Nós sabemos que o líder é responsável pelo ambiente do trabalho, mas você, como parte de uma equipe, é responsável também. Então, é responsabilidade sua também manter esse ambiente de trabalho mais, digamos assim, mais fluido possível, mais benéfico possível, tá? Quando eu falo de kit externo, como você vai se relacionar com as outras áreas. Quais serão suas estratégias aqui para ter um bom relacionamento com outras áreas? E não se engane não, vai ter área que você vai ter que fazer um plano bem diferente para entrar dentro desse universo. Marcelo, me explica melhor isso. Eu explico. Imagina que você tem uma empresa. Vou desenhar uma empresa aqui, tá bom? Vou atrapalhar o desenho, mas não tem problema. Eu tenho uma empresa aqui. Melhor ainda, quer ver? Eu tive outra ideia. Imagina que isso aqui é uma empresa. Né? Esse círculo é uma empresa e cada componente desse é um setor. Quer seja um setor de produção, quer seja uma área lá de contabilidade, área de informática, enfim, área de engenharia, enfim. E aí, todos deveriam ter o mesmo ambiente, o mesmo tipo de comportamento, né? E daí por diante. E não é assim não. Cada departamento, cada setor é um lugar diferente. É um universo diferente, com diferentes culturas, diferentes dialetos, né? Diferentes hábitos. Marcelo, mas dentro da mesma empresa eles têm que ter o mesmo valor, os mesmos valores? Tem, mas dentro de cada um desses é um universo paralelo. Né? E quando a gente tem universos paralelos assim, aqui é o vermelhinho, tá? Universo, aqui é o escritório central, tá? Esse aqui, ó. Quando a gente tem universos paralelos assim, e eu falo de kit externo, é que para você entrar nesses ambientes, você tem que falar a língua do ambiente. Né? Não adianta você ir em um desses departamentos sem saber o idioma deles, sem saber como é que eles se vestem, sem saber no que eles acreditam e no que eles querem. Está entendendo o que eu estou falando? Então, kit externo, lembre-se disso. Como é que eu vou me relacionar com áreas diferentes, que têm valores diferentes, que têm línguas diferentes, hábitos diferentes, mas eu tenho que trabalhar com essas áreas para dar resultado para a empresa e para que eu me desenvolva também profissionalmente. Como é que eu vou fazer isso? E isso não se faz da noite para o dia, isso se faz com planejamento, isso se faz estudando. Né? Estudando como é que funciona a área, estudando o que eles têm aí como valores, né, internos da área. Entendeu a ideia? É nesse sentido que a gente trabalha, tá? Então vamos lá, isso é gestão de pessoas. Vamos mover um pouquinho mais. Melhoria contínua. Melhoria contínua significa entregar resultados consistentemente, progressivamente, baseado em métodos, ferramentas e fatos e dados.
É isso mesmo, é fatos e dados entregando resultado, não tem mais acho. Tem um item interessante aqui que contra fatos e dados não há argumentos. As empresas, elas não vão conseguir, no médio prazo aí, ter mais bombeiros. Putz, Marcelo, mas agora você foi rápido, hein? Bombeiro, do que você está falando? Eu estou falando do seguinte, eu estou falando de que muitas vezes, quando você tem uma empresa e vários funcionários, você tem crises. E algumas crises afetam diretamente o cliente, onde o cliente vai ficar extremamente insatisfeito e a gente tem que resolver rapidamente essa situação. Bom, normalmente quando tem algo assim nas empresas, que é crítico, né, aparece alguém para resolver e salvar o dia. Bom, eu não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que o preventivo é muito mais importante do que o reativo. Nossa, Marcelo, agora você deu um nó. Não, o que eu estou falando é o seguinte, ó, quando você tem o cliente aqui, ó, esse C de cliente, e você tem aqui a sua empresa ou a empresa, a partir do momento que o que você produziu está indo para o cliente, quanto mais tarde você pegar um defeito, mais ele vai custar. Vai custar em dinheiro, vai custar em credibilidade, enfim. O que prega melhoria contínua é ser preventivo, ou seja, eu tenho que fazer as melhorias e enxergar quais são as falhas que eu tenho e como é que eu vou corrigi-las antes de chegar no cliente. Agora, deixa eu mostrar uma coisa muito interessante aqui, quer ver? Aqui que eu queria. Quando a gente fala em melhoria contínua, é um conjunto aí um conjunto de metodologias, conjunto de ferramentas aplicadas. Agora, Marcelo, aplicada a quê? Aplicada a um problema ou a um desenvolvimento que você queira fazer. Então, eu uso qualquer uma dessas metodologias, que está em azulzinho, e associo essa metodologia a ferramentas. Eu coloquei só algumas aqui, tem milhões de ferramentas. Mas o importante é você, profissional, enxergar que melhoria contínua é uma caixa de ferramentas. É algo que você pode fazer uso para melhorar um processo, um produto, um serviço. Tá bom? Sistema de gestão. Vamos entender isso aí. O que é um sistema de gestão? As empresas normalmente têm objetivos, aí, metas anuais. Essas metas, elas têm que permear os vários níveis que a organização tem, desde diretorias até a parte de operação da empresa. Então, para cada uma dessas metas e dentro de cada um desses departamentos, eu tenho que definir quais são os indicadores, né, que eu vou precisar, quais são os planos de ação para atingir essas metas ou indicadores, quem são os responsáveis, data de entrega, se foi eficiente ou não. E eu tenho que ter também ciclos de acompanhamento de resultado. Se não deu o resultado esperado, volta para cá, faz o plano de novo e continua, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Meta anual dessa empresa aqui é aumentar em 10% a lucratividade. Para aumentar 10% a lucratividade, a diretoria aqui comercial, que é uma das diretorias, tem que tem que melhorar um indicador que é volume de vendas. E a meta para o volume de vendas é aumentar em 30%. Bom, para aumentar em 30%,
Um dos planos de ação aqui trabalhar também no mercado do Nordeste e trabalhar com o mercado da América do Sul. Ok, plano de ação feito, quem vai ser responsável? Para o primeiro plano a Maria, para o segundo plano José. E eles vão entregar quando? 4 de abril de 2019. E aí eu vou acompanhando a evolução disso, né? E vou acompanhando algo chamado eficácia, para ver se eu estou indo na direção que eu quero, né? Ou seja, será que eu estou conseguindo chegar num aumento de volume dos 30%? Eu tenho 30% aqui, que é a meta, e eu estou aqui em início do trabalho. Será que ao passar dos dias, das semanas, eu estou indo para a direção dos 30%? Porque o acompanhamento, esse tipo de acompanhamento, ele é importante, porque se ele não estiver indo, né, eu faço o acompanhamento, se ele não estiver indo, eu tenho que fazer novos planos para que isso funcione. Que uma vez sendo eficiente, eu dou resultado para a empresa. Isso é um sistema de gestão, traduzindo para você rapidamente aí, tá? Liderança é um aspecto também muito interessante, né? Lembra que eu falei líder e chefe? São dois bichos diferentes. O líder, ele manda, o principal uso dele de uma palavra é eu, desconfia, né? Culpa, enfim. E do outro lado nós temos o líder. O líder, ele orienta, na verdade, ele mais dá o exemplo do que força que seja feito, né? Por quê? Porque ele confia, né? Ele motiva, ele faz com que o grupo tenha identidade, ele provoca, mantém um ambiente de alta qualidade. Com isso, ele tem alguns outros benefícios. O pessoal tem mais vontade de fazer as coisas, procura menos outro emprego, tem mais produtividade e a equipe é mais coesa. Do outro lado do chefe é tudo que a gente não quer, né? Tem aí os problemas sérios de ter um chefe feitor, né? Desmotivação, problema de saúde, enfim. Nós queremos que você, profissional, sempre tenha uma liderança voltada a essa parte aqui, tá bom? E o último aspecto é teoria versus prática. Aqui é muito importante, né? Por quê? Porque a teoria sozinha, no mundo corporativo, ela serve para muito pouca coisa. Por quê? Porque a prática aperfeiçoa a teoria. A prática mostra caminhos que a teoria por si só não mostraria. Lembra que eu falei para você, que uma empresa, vou desenhar aqui uma empresa, tá? Um quadrado. Isso aqui é uma organização como um todo, que tenha várias outras empresas. Vou criar algumas aqui. Quando eu falo de teorias e quero aplicar a teoria numa empresa como essa, tem um aspecto muito interessante que é a experiência. Por exemplo, quando eu falo para você, né, quando eu falei para você ou vocês, né, não sei quem está assistindo, que networking, que ir tomar um cafezinho é importante, quer seja um café com o seu chefe, quer seja um café lá com os seus clientes internos e externos, é importante, é algo que a teoria até pode abordar, né? Mas ela não aborda na profundidade que a experiência nossa mostra. Por exemplo, um item que a gente vivenciou muito, e principalmente eu, aliás, esse termo amarrar bigode
eu usava muito, né, dentro das empresas, ou combinar com o inimigo, né? É algo que a teoria prevê, mas não prevê nessa intensidade, né? Você se moldar e entender como é que funcionam esses mecanismos aqui, né? Isso aqui é uma arte, que é o que a gente está tentando passar para vocês. Para que vocês façam o quê? Para que vocês não comecem lá de baixo, né? Imagina que você tem uma escala de entendimento, né? Uma escala aqui de entendimento do mundo corporativo. Nós não queremos que você comece aqui, ó. A gente quer que você, na sua carreira profissional, que você comece aqui, ó. Porque esse universo aqui, nós podemos passar para você tranquilamente. Agora, esse outro universo faz parte do seu aprendizado, do seu desenvolvimento comercial, do seu desenvolvimento profissional. Agora, essa parte aqui a gente garante, né? E isso é o que está falando aqui, né? Tudo que você for fazer, veja sempre a questão da teoria e da questão da prática. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Você vai escolher um curso na faculdade. Quem é que vai dar aula para você? Ou melhor ainda, vamos pegar outro exemplo aí. Você vai escolher um curso para... Legal, você vai escolher um curso de Kaizen para fazer. É um exemplo, tá? Kaizen é um melhoramento rápido. Você vai preferir escolher alguém que já tenha vivido isso, que tenha passado por isso, conhece a teoria, a prática, pode te dar dicas, ou vai escolher alguém que conhece só a teoria? O risco de você conhecer só a teoria é você ficar pouco tempo onde você deseja trabalhar. E isso é fato, né? Quanto mais você conhecer da prática, mais forte fica aí o seu perfil profissional, tá? E a gente está aqui para ajudar você ou vocês nessa trajetória de vida aí que começa para muitos, né, agora. Tá bom? Então nós queremos trabalhar aqui e a nossa experiência é exatamente aqui. É entrega de resultado com teoria e prática. Prática em grandes empresas aí com muita vivência, tá bom? Agora, eu deixo aqui o meu contato, né, o contato da Grados, para qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar vocês, converse com a gente, tá? Manda um e-mail aí, entre em contato, acessa nosso site, lá tem o chat, enfim, tem o nosso WhatsApp. Fica à vontade aí que se a gente puder ajudar, já tem muita gente para atrapalhar, tá bom? Um grande abraço.